E para falar do silêncio em relação à posição das mulheres no mundo, através das civilizações, é necessário que eu faça usando palavras. Por que eu vou falar sobre o silêncio? Uma vez viajando numa mesa de livros de psicanálise, eu comprei vários livros, aí tinha esse livro que me intrigou, A Arte de Se Calar, né? E eu comprei o livro e hoje, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu achei que eu ia ficar restrita ao livro, mas aí eu pensei que seria melhor que eu colocasse um contexto histórico para depois entrar propriamente no livro. Então, a introdução acabou sendo longa, mas, de qualquer modo, eu vou falar um pouco do que se trata esse livro. Então, a proposta hoje é falar sobre o silêncio, né? Para começar, eu gostaria de lembrar que vivemos por séculos mergulhados numa sociedade onde a hegemonia religiosa, o direito canônico e o patriarcado vigoravam como referências. Se a gente pensar, até bem pouco tempo atrás, ainda era assim. Interessante notar que nessa sociedade sacral religiosa, o lugar da mulher também foi silenciado por um longo período de tempo. Aí eu quero citar 3 exemplos da minha observação pessoal, que eu acredito que ilustra, de certa forma, esse silenciar das mulheres. Primeira coisa, somente no século XII foram construídas catedrais dirigidas a Maria, a Nossa Senhora. Notre Dame começou a ser construída em 1161 e terminou em 1345. Quer dizer, então, a grande homenagem, que seria a construção de uma catedral, não existia até o século XII. Segunda coisa, as 2 orações que mais são rezadas no cristianismo é o Pai Nosso e a Ave Maria. O Pai Nosso data do começo do cristianismo, ainda no tempo dos apóstolos. A Ave Maria, por outro lado, começa a ser rezada na Renascença. O que existia até então era só o Ângelus, que são aquelas palavras, né, da anunciação, quando o anjo chega para avisar Nossa Senhora que ela vai ser mãe de Cristo. Que ele diz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O que existia era isso, mas não era uma oração. Só na época da Reforma Protestante, de Martim Lutero, é que a oração Ave Maria é construída visando uma maior devoção dos fiéis católicos. Terceira posição. Então, a ausência de igrejas, a ausência da Ave Maria, e a terceira, que eu acho também muito significativa, que existem 36 doutores na Igreja Católica, sendo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino os mais conhecidos. Para ser alçado a esse posto de doutor da Igreja, há que haver uma santidade em vida e um saber da ciência sagrada. Dos 36 doutores, somente 4 são mulheres. Ou seja, nem elas tinham vida santa, nem elas tinham saber nenhum para estar ocupando esse lugar. Quais são as 4 doutoras da Igreja no meio desses 36? Santa Teresa d'Ávila, que nasce em 1515, Santa Catarina de Siena, que nasce em 1347, Santa Teresa do Menino Jesus, século XIX, 1873, e Santa Hidegarda de Bingen, que é de 1098. E depois de eu ter feito essa introdução, eu me lembrei também que nessa época dessa virada, né, do feudalismo, começando o capitalismo, que o barroco, enquanto estilo arte, entra. O que é o barroco? O barroco é um estilo artístico nascido na Itália no século XVI.
ele é caracterizado pela dualidade entre o antropocentrismo e o teocentrismo, quer dizer, o homem e Deus. Porque até então a imagem era circular e Deus no centro, a Terra no centro. Então o Barroco vem introduzir com Kepler uma nova geopolítica, uma nova cosmologia. Ele cria a imagem do elíptico, onde tem dois centros. Até eu já fiz um trabalho porque tem um livro muito legal, se vocês quiserem ter acesso, do Severo Sarduy, que chama Barroco. E ele coloca esse momento, e ele aproveita esse momento do Barroco para esses dois centros como sendo dois sujeitos do inconsciente e sujeito do consciente. Então, tudo isso veio à minha cabeça na hora dessa virada histórica, né? E o que acontece com o Barroco? Mais do que isso, o Barroco reflete uma discordância estrutural. Há uma ruptura da homogeneidade, uma ausência de um logos absoluto, a carência em vez de um fundamento como episteme. Aí a lei é transgredida. Tudo isso para falar de mulher, como é difícil, não é? Mas vamos lá. Estaríamos vivendo na atualidade um outro tipo de descentramento entre o masculino e o feminino? É uma pergunta que fica. Em Alice no País das Maravilhas, o clássico de Lewis Carroll, meu Deus, a heroína se espanta de correr e ficar no mesmo lugar. Citação. No meu país, diz Alice, bufando, a gente geralmente chega a algum lugar quando corre muito. A rainha de copas responde, aqui não. Aqui é preciso correr muito apenas para ficar no mesmo lugar. Eis a maldição da rainha de copas. Aí eu me pergunto, até quando essa maldição estará em vigor e as Alices correrão para ficar sempre no mesmo lugar? Interessante. Com o advento do capitalismo, certamente há um deslocamento do sujeito virtuoso, na medida que as práticas civis se separam dos comportamentos religiosos. Aparece o campo das práticas civis, introduzindo civilidade, honestidade e dever de Estado. Então, tudo está se mexendo. Nos dias atuais, é preciso lutar contra o ódio, a intolerância, a fúria obscurantista que teima em querer impor a todos o mesmo discurso autoritário e retrógrado. Esse é o nosso dever, lutar contra tudo isso. Esta onda obscurantista não saiu do nada, ela é fruto do avanço das liberdades e do medo que elas provocam em todos nós. A Rosisca Darcy de Oliveira acabou de lançar um livro que se chama Liberdade, e é um livro bem interessante, e eu vou citar agora o que ela fala, como é que essa mutação foi feita. Então, a Rosina fala, a decadência das normas que geriam as relações humanas, desenhando o perfil das famílias, das relações de trabalho e da sexualidade, faz com que a liberdade e o direito de escolha, que ganharam corpo nas sociedades democráticas, são sentidas por muitos como uma insuportável ameaça. Falas da Rosisca, o livro que vale a pena vocês adquirirem. Em 1953, no Seminário 1, Lacan escreve: deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época.
Jacques Lacan também ponderou que o discurso capitalista, o discurso psicanalista, é o único que pode fazer face ao discurso capitalista. O lema do capitalismo tem sido: ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Para a psicanálise, é o contrário. Ninguém é substituível. Por quê? Se o capitalismo afirma ser o indivíduo uma peça de uma grande engrenagem que funciona com ou sem ele, a psicanálise outorga ao sujeito o direito de dizer algo que ninguém poderia dizer em seu lugar. No Brasil e em boa parte do mundo, começamos a pensar a posição das minorias. Leia-se mulheres, apesar de, numericamente, serem maiorias. Gays, transexuais, negros, que também são maioria. Necessário se faz refletir sobre o significado dessa realidade, abordando essas questões sobre o prisma da psicanálise, já que o assunto invadiu a mídia, as revistas culturais e de entretenimento. A psicanálise aparece no início do século XX, subvertendo as concepções anteriores que restringiam o sexo à atividade instintual animal que visa a procriação. Desde sua criação por Sigmund Freud, a psicanálise tornou-se a disciplina que mais contribuiu para a compreensão da sexualidade humana. E, por isso, consideramos que também cabe a ela interrogar sobre essa manifestação da sexualidade que surge com tanta força no mundo contemporâneo. Sim, nos reconciliarmos com essas falas silenciadas, podendo ir em frente de forma solidária e não preconceituosa, aceitando a diversidade que pode tanto nos enriquecer com seu convívio. Pois nós sabemos que, através da banda de Mébius, o que é do social é também do individual. Aí vamos ao livro, começo do livro. A arte de se calar, o paradoxo do silêncio. Em 1771, o abade Joseph Antoine Dinoir escreve A Arte de se Calar. Nascido em Amiens, na França, em 1716, o abade Dinoir faz parte desses eclesiastas mundanos que, no século XVIII, escreveram sobre toda sorte de assunto. E, principalmente, esse abade escrevia sobre mulheres em particular. Em 1749, Dinoir publica um trabalho anônimo, certamente, intitulado O Triunfo do Sexo, o que lhe valeu uma severa reprimenda do bispo de Amiens. E aí, na nota de pé de página, tem uma observação da edição. Seria este o primeiro feminista, né? Um abade do século XVIII. No período do classicismo, o estudo da retórica estava na moda. Quer dizer, óbvio que já vinha dos gregos, né? Aristóteles, Platão, a arte de bem falar, né? E isso retorna com o Renascimento. Então, eram publicados uma quantidade enorme de, obviamente, não esquecendo que tudo era através das abadias, né? Eram eles que tinham acesso e o poder e a possibilidade de fazer publicações. Então, havia um excesso de livros de retórica. Então, esse abade diz assim, não está na hora de a gente fazer outra coisa com isso? E aí ele começa a pensar nesse A Arte de se Calar. É um tratado. É um livro pequeno, mas bastante conciso, né? E
Então, eu acho que eu já falei que, no período do classicismo, o estudo da retórica estava na moda, e contrapondo a isso, que Dinoir se propõe a escrever um tratado sobre o silêncio, a arte que seria a arte de nada falar, de nada fazer. Porque isso, de certa forma, também, esse silêncio, remete às questões do feminino, né? Porque não só não era falado pelo patriarcado, e nem nós, nesse lugar de mulher e de feminino, também não publicávamos, né? Então, não basta só dizer que o outro não fazia. Havia, de certa forma, uma anuência, né, dessa posição do feminino. Talvez Dinoir quisesse colocar um ponto final ao exagero, à ideia de retórica. É uma posição paradoxal daquele que enuncia a arte de se calar editando regras. Ora, não há o fora da linguagem, nem o inverso da retórica. Eu faço essa apresentação pensando nesse silêncio que vigorou durante séculos sobre as minorias que não tinham lugar de fala, e que agora essas mesmas minorias rompem com esse silêncio, denunciando sua solidão e sua solidariedade. Dinoir não era um contemplativo, mas era engajado e polêmico. A arte de se calar não é um tratado nem de recolhimento, nem da ordem do êxtase, porque a gente sabe que alguns santos, né, essa arte de calar era o mutismo, que alguns até subiam numa torre e lá ficavam, e tem até o quietismo, nessa época também tinha o quietismo, quer dizer, era o silêncio, é não falar, mas a defesa dele é de outro lugar. Não basta fechar a boca, não é isso. Ele quer um pouco além disso. Ele não era, então, contemplativo, como esses do quietismo, que é um período de alguns adeptos, né, religiosos, e nem era também do êxtase, como a gente sabe, aquele da Santa Teresa, né, em êxtase. Não era isso. Ele diz, um sinal, um sorriso não escapa e pode ser mais eloquente. Então, aí eu penso aqui, faço um pequeno intervalo, penso também quando a gente diz que a gente não é racista, mas não basta não ser racista, é preciso que você seja antirracista, porque esse olhar, essa posição, essa atitude, esse gesto denunciam essa nossa posição, né? Então, para ficar atento aos dias de hoje. Então, ou seja, um sorriso, um olhar pode ter a sua eloquência, né? O seu rosto fala pela sua língua. Aí tem uma citação que é interessante. O sábio tem um silêncio expressivo, que se torna uma lição para os imprudentes e um castigo para os culpados. E a gente fala do silêncio analista, silêncio eloquente do analista. A gente fala também daquele pai que não dizia nada, só olhava e o menininho saía correndo de medo. Então, é dessa eloquência que se manifesta, né, que o Dinoir vem se ocupar. Você está falando de sem palavras. Exatamente. O rosto fala pela língua e não é suficiente para se calar de se fechar a boca. Não basta fechar a boca, né? O autor nos diz que o silêncio do homem deve significar. Há uma tácita significação na eloquência muda, tanto do corpo quanto da face. O que o trabalho de Dinoir nos mostra é que o silêncio é um componente fundamental da eloquência. Quer dizer, ele querendo escapar,
né, da eloquência, ele acaba criando uma outra forma de eloquência. A ação, isso aqui é Lacan, mas eu fui achar em Cícero, né? A ação, nos diz Cícero, é a eloquência do corpo. Tem duas partes, a voz e o gesto. Uma toca o ouvido e a outra troca aos olhos. São esses dois sentidos, o olhar e a voz, pelos quais nós transmitimos nossos sentimentos e paixões, é o que nos diz Quintiliano. Outra vez, de Noir, citação dele. Um homem pleno e de grandes sentimentos, se permanece um momento imóvel, quer dizer, então, sem o gesto e sem a voz, ele coloca a alma em suspenso de todos os seus ouvintes. De Noir nos fala de uma epidemia, olha, a palavra que mais se fala agora é o gaguejo. Epidemia. De Noir nos fala de uma epidemia de falar e de escrever. O que dizer dos dias atuais com a frequência das redes sociais? Esse excesso. De Noir, outra citação dele. Os ignorantes, como os filósofos do dia, quer dizer, tem uma expressão também francesa que nasceu na última chuva, e acho que já sabe tudo. Nasceu na última chuva. Então, esses ignorantes tombam num tipo de delírio. Isso ele está falando de lá, e nós estamos falando daqui também. Os doentes são numerosos, diagnostica o Abade. Citação. Eles que se perdem pela língua ou pela plume. Plume, aí eu ainda lembrei, pela bique, né, do nosso presidente. Né? Então, se perdem pela língua e pela bique. Eles se abandonam ao abuso das palavras. A arte de se calar é uma resposta ao desenvolvimento das forças políticas e de correntes filosóficas que, nessa segunda metade do século XVIII, contesta a autoridade da Igreja, já que a vida social e a investigação científica escapam aos poucos do domínio religioso. Outra vez, Bolsonaro. A arte de se calar é um chamado à ordem, no sentido mais amplo do termo, seria a problematização do silêncio. Esta obra, né, do de Noir, reflete, de certo modo, a ruptura entre a religião e a moral, que se produziu progressivamente nos séculos XVII e XVIII, criando uma ética social, formulando uma nova ordem. E aí, separando moral e ética, moral esta que representa os hábitos e os costumes de uma sociedade, e ética que se dedica a entender e refletir as ações humanas e a classificá-las. Por hoje, eu fico aqui aberta a considerações, perguntas, e da próxima vez eu vou continuar mais presa ao livro A Arte de se Calar. Né? Que calha tão bem para a nossa política de hoje, né? Sim. Primeiro, eu queria passar aqui um recado, que eu também fiquei curiosa, porque a Márcia me mandou aqui em off que o Assir Maia ele é pesquisador nesse assunto e ele faz parte do corpo freudiano. Então, aqui com a gente. Boa tarde. Oi, a gente. Tudo bem? É um assunto que me interessa, né? Gênero e sexualidade. E eu sou amigo da Márcia, né? E aí eu soube através dela, né, que vocês estão fazendo esse seminário. Aí fiquei curioso, estou aqui para conhecer. Enfim. Seja bem-vindo. E, enfim, na medida do possível, compartilhar, trocar, enfim.
Aham, bacana, bacana. Sim, Emília, sim. excelente que você trouxe. Eu não entendo, às vezes, por que que você fica tão preocupada, porque você super bem traz Os coisas primeiros 5 minutos tremeu aqui feito vara verde, depois acalmou. só coisa bacana, só coisa bacana. Eu queria perguntar, porque você falou uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado, que a gente estaria vivendo um outro descentramento. E, Entre masculino e feminino. exatamente, isso é interessante da gente poder, talvez, elaborar um pouco mais, porque o primeiro ponto de descentramento dentro da cultura ocidental que se dá nessa passagem, né, da colocação do dinheiro para o homem, né, é o homem que passa a ser o centro, digamos assim, da investigação e da interrogação, né, sobre questões e tudo mais. Quando você coloca esse novo descentramento entre o homem e a mulher, o que você pensou? Você está incluindo aí essa noção que também nasce, embora a gente pense só que ela surgiu no século XIX, mas, na verdade, ela é anterior, que é a questão do terceiro sexo. E no terceiro sexo, a gente poderia englobar todas as novas modalidades dos gêneros, né? Ou melhor, das identidades de gênero. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse... Porque exatamente quebra a regra do absoluto, daquilo que eu falei, daquela imagem redonda, circular, que não tem nenhuma fenda. E aí passa para a elíptica. Por quê? O descentramento, de certa forma, isso é uma forma de quebrar a lei, de transgredir. Porque até então era o todo, o absoluto. Então, eu quero imaginar, Tereza, que existem 2 sexos e várias maneiras de desejo, de manifestação desses 2 sexos. E com o patriarcado, com o direito canônico, com a força da igreja, com todas as restrições culturais e sociais que nós temos tido ao longo dos anos, esse descentramento para que fique homem e mulher com o mesmo valor, a mesma força, a mesma potência, porque potência de desejo, né? Então, eu acho que é uma coisa que, quando eu pensei no barroco, eu digo, mas espera aí, eu acho que isso está acontecendo agora, essa descentralização. Porque você sabe que o Lacan se ocupou muito, né, sobre a queda do patriarcado, né, se ele estivesse aqui hoje, certamente ele já não se ocuparia disso. E ele fala do barroco no livro, né, Ancor, que é um livro onde ele vai colocar a questão das fórmulas quânticas. Não é à toa. Mas você poder esclarecer, porque, de fato, existem apenas 2 sexos, masculino e feminino. Na verdade, existem apenas 2 gêneros, masculino e feminino, homem e mulher. Né? Entretanto, há uma diversidade em relação às identidades de gênero. Né? E são 36, né, Tereza? São 36. Eu acho que aumentou, eu não sei. A última, talvez o Assir possa até colaborar com alguma informação, né? Em Assir. Oi. Disse isso, né? Que existem 30 e poucos gêneros, né? E, enfim, várias expressões de gênero, né?
são coisas que a gente vem assistindo hoje, né? Trabalhos, enfim, que colocam isso. E, enfim, são questões, né? São questões muito atuais, né? Essa questão do ser homem e ser mulher, né? Que o sujeito transexual traz, né? Sim, sim. O que é ser homem, o que é ser mulher para a psicanálise, né? A psicanálise não fala de gênero, né? No entanto, os estudos sobre gênero, vários teóricos vêm assim colocando questões para a psicanálise, né? E eu acho que essa discussão é muito interessante. Eu estou vendo que vocês também estão preocupados com essa relação, né? Vamos dizer assim, da psicanálise com o social, com o político, né? Sim, sim. Assim, houve, né? Vocês trouxeram isso, né? O Lacan, né? Já disse desde sempre que o psicanalista não deve recuar, né? Enfim, vamos dizer assim, diante da subjetividade da sua época. E a gente sabe que houveram épocas, né, na história recente da psicanálise que as escolas, os analistas de um modo geral ficaram muito recuados, né, diante de questões né, sociais, né, questões culturais, né, a questão da mulher, né, toda essa discussão que o feminismo traz, né, o movimento feminista, enfim, agora, mais recentemente, essa questão do racismo, né? Enfim, são questões, né, que os analistas vêm debatendo, né? E eu acho isso muito importante, né? Então, como eu estava dizendo, houve uma época que a psicanálise ficou um pouco afastada, né? Alguns grupos, enfim, afastada dessas questões culturais e sociais. E retomando os estudos sobre gênero, né? Alguns teóricos começaram a cutucar a psicanálise, né? Assim, eu vejo isso como, de forma positiva, né? Que eu acho que a psicanálise estava assim, um pouco afastada, né? Dessas questões tão importantes, e como a Emília trouxe, né? Essa questão da banda de Mébius, né? Freud já falava, exatamente, né, o social e o individual é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? A psicologia das massas, né? E então eu acho isso muito importante. A polis, né? Enfim, a psicanálise. Então enfim, eventualmente alguns teóricos do gênero se equivocam, né, porque não são psicanalistas, mas desculpa, Tereza, mas eu acho que tem uma coisa positiva aí, que é cutucar a psicanálise. E que está, né, como estamos falando agora, e obrigou, vamos dizer assim, a psicanálise a se posicionar diante dessas questões que eu acho que, de uma certa forma, passavam ao largo, né? Sim, sim. Agora, é interessante, Assir, porque o Freud, sabiamente, já dizia, né, no início do século passado, que não há marcação de masculino e feminino no inconsciente. Isso é genial. Sim. Isso é genial. Não há marcação no inconsciente de masculino e feminino. Isso é muito contemporâneo. Isso possibilita essa liberdade que a gente está vendo de encontros, que o próprio Papa, outro dia, ele falou uma coisa e depois ele pegou mais leve, dizendo que entre pessoas do mesmo sexo pode haver amor. Depois ele diz, bem, não vamos sacramentar essa relação, quer dizer, não vamos fazer casamento ainda. Mas, quer dizer, então é isso que é fantástico, que o Freud lá atrás, já tratando do inconsciente, dizia, não há marcação de masculino e feminino. Assim, eu não tenho a menor... Né?
Não há negativa no inconsciente. Ele também diz isso, que está totalmente ligado. Sim. Não há marcação de masculino e feminino no inconsciente. Sim. E sem dúvida, isso deve ter ajudado as mulheres ao posicionamento de não quero ficar nesse lugar fixo, né? Comandado pelos homens, em que eles é que têm a palavra e nós estamos subjugadas. Não, totalmente. Eu falei na última aula aquela coisa da tatuagem que a mulher tinha de ficar totalmente emudecida, totalmente apagada, em prol de. Sandra quer falar, não é? Quem quer falar? Márcia. A Sandra Edler quer falar. Vou tentar. Sandra. Obrigada por você ter vindo, Sandra. Pois é, olha, uma alegria primeiro voltar a encontrar vocês. Que ótimo. Eu quero te dar os parabéns pela escolha desse texto, porque enquanto você falava, eu fiquei tocada pelas nuances da quietude, porque a quietude pode vir desde uma omissão, e Dante colocava no inferno, né? Na antecâmara do inferno, Dante situava os omissos, os que não se colocavam, né? Quer dizer, que vai desde uma nuance de omissão até o silêncio eloquente, que é uma figura do direito, né? Então, assim, eu achei esse pensamento, e isso daí nos convoca a analisarmos a nossa posição diante do que está acontecendo na nossa cultura. Sim. Então, esse silêncio, a quietude, tem uma conotação política, ética e política. Uhum. Sim. Então, eu quero te dar os parabéns sinceros pela escolha, porque, assim, nos convoca a uma reflexão de uma forma tão simples, né? Em palavras tão simples. E uma outra coisa que eu queria colaborar, porque eu acho esse grupo muito ativo e muito estimulante. Eu não sei se esse livro aqui que eu encontrei, da Clotilde Leguil, de O Ser e o Gênero, depois de Lacan, eu não sei se pode trazer alguma contribuição ao estudo desse grupo, sim. Não é? Porque é um trabalho recente e que trata dessa questão a partir de Lacan. Como é o nome dela? É Clotilde Leguil. Eu não sei se vocês conhecem. Não. Autora não. Eu acho que talvez possa chegar como uma colaboração a esse grupo que é tão ativo, tão produtivo e inspirado. Maravilha. Eu estava aqui pensando qual é a conexão que elas vão fazer dos gêneros com a arte. Olha aí, ó. Pois é. Agora, de fato, o que eu fiz foi o começo do livro, o desenvolver desse projeto, né? Ainda na próxima aula eu pretendo, de certa forma, estruturar e ficar presa, e não ficar fazendo outras pesquisas e outros caminhos. Quero estar aqui com vocês, mas sempre possível para estar aqui. Ótimo. Alegria de te ouvir. Obrigada. Fala aí, Márcia. São os equívocos do chat. Ele foi privado para você, era para ir para todo mundo, o Alexandre não viu. Emília, gostei muito, muito mesmo. Você toca num ponto que eu tento também pensar essa questão do silêncio, e você trouxe em dupla com o mutismo, né? Que foi uma pergunta que eu também fiz no meu grupo de trabalho, essa questão. E você apresenta uma outra dualidade, além do masculino, feminino, da ética e da moral. Eu achei interessante porque essas duplas, né, fazem pensar exatamente nesse terceiro. E aí, no comecinho, você falava no virtuoso, né, quando você comenta do barroco, do capitalismo e tal, na introdução. E eu fiquei pensando se essa virtuosidade, né, se esse virtuoso não seria a singularidade do sujeito, que abriria até essa coisa preciosa, única, né? E às vezes até idealizada, que abriria brecha para um terceiro, para algo para além dessa dualidade, masculino, feminino, ética, moral, etc. Sim, é certo, Márcia, porque virtu, né? Que seria, num sentido
religioso cristão, mas para Maquiavel tem outro sentido quando ele escreve O Príncipe. Né? Virtude para ele é de outra ordem. Por isso que esse deslocamento de virtuoso tem muitos sentidos que podem ser encaixados aí. Que singularidade é essa? Que inclusive no gênero, né? Eu acho que, se bem eu me lembro do estudo de doutorado dele, ele percorreu os textos de instituições de psicanálise e onde que estava a presença desse significante homossexualidade. Né? Não sei, assim, você pode até detalhar, né, na tua pesquisa, já faz tempo, mas eu fiquei pensando muito nessa questão do singular, né, que é o que interessa a gente escutar, por onde que andaria esse singular. Sim, mas o singular e o social, a banda de Meres nos prova que é a mesma coisa. Um dentro, outro fora, outro dentro, né? Então... Se a gente for pensar até o Papa, né, Emília? Porque o Papa é analisado, ele fez psicanálise, enfim, ele tem argentino, tem outras incursões, né? Sim. Mas, enfim, é bem interessante. Acho que o que se cala, né? Enfim, vou deixar para as pessoas também comentarem, mas muito legal, parabéns. Essa imagem do Papa, e é interessante porque parece que o único chefe de Estado, porque ele é também chefe, que toca nessas questões sem nenhum pudor, fala abertamente, não faz conchavo nem mesmo com a sua congregação, esse porque alguém queria coisa? Porque ele, por mais que ele ainda jogue, como bom jesuíta que ele jogue para os interesses da igreja, pelo menos ele coloca em discussão, ele fala abertamente de questões tabu. Está picotando, Tereza. Oi? Está picotando a sua fala. Está picotando? Ai, meu Deus. Tá bom. O que eu estou falando é que esse Papa coloca em pauta, em evidência, questões tabu, como, por exemplo, a questão da sexualidade. Uma delas é essa, né? Inclusive também as questões dos abusos sexuais dos padres cometidos ao longo, não é do século XX, ao longo de séculos, os abusos. A coisa como é que se diz? Pedófilos. A hipocrisia da igreja. A denominação mãe solteira. Isso. Eu não sei quem falou. Pai solteiro. Não tem para pai solteiro, né? Verdade. Não, e ele diz, não existe mãe solteira, existe mãe. Sim, mas mesmo assim, ninguém fala pai solteiro. Fala mãe solteira. É engraçado isso. É verdade. É verdade. Mas eu acho que quando a Tereza Meloni resgata isso, que foi uma fala muito bonita dele, é no sentido de colocar a mulher, a mãe, né, em cena, e não o fato dela ter sido casada ou não casada, ou na igreja, ou onde, né, mas esse significante. Para mim, assim, alguém que foi escutado em análise, atravessou a psicanálise, não sei se ele concluiu ou não, mas isso toca, né, a sensibilidade dele a essas questões. É verdade. E falar em igreja, já que a gente está tocando nesse assunto, a Emília trouxe uma coisa bem interessante que diz respeito ao lugar das mulheres ao longo do processo civilizatório, cuja função era, a princípio, exclusivamente a procriação e o cuidado, né, da casa, dos bens. E, na própria igreja, uma dificuldade de dar lugar à mulher que não fosse esse. E você traz isso
de uma forma bem interessante, eu acho que entra uma questão política aí, né? Quando você diz que, diante de 36 doutores na igreja, só 4 mulheres foram consideradas doutoras, das quais, que eu saiba, só a Santa Teresa não foi mártir. Não, mas não precisa ser mártir. Você precisa ter uma vida santa. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa do Menino Jesus, Hildegarda e a de Siena. São as 4, as únicas. Mas se vocês lembram a escolaridade de uma mulher nessa época, só podia ter 4, mesmo assim já achei muito. Não, porque não. A escolaridade, elas eram poucas as que estudavam, Emília. Sim, mas tinha convento, já tinha convento e elas tinham acesso. Dá licença. A Teresa d'Ávila só foi autorizada a aprender a escrever porque os seus confessores não suportavam os relatos dela sobre a questão da sexualidade. Olha só. Mas ela, em compensação, criou uma congregação das, descalças? Como é, Teresa? Carmelitas descalças. E ela fez a primeira classificação sobre doença mental que se conhece. E era implacável. Essa ordem era no chicote, no sofrimento. Chamavam isso de vida santa. Mas não eram as que não podiam falar, não, né? Não. Pois é. Não. Eu queria fazer uma pergunta, vou colocar uma questão. A Teresa falou do papel da mulher no processo civilizatório, e eu fiquei pensando, quer dizer, tem um paralelo, uma relação entre a questão da mulher no processo civilizatório em geral, como a gente está falando, e em outros campos. Eu queria colocar a psicanálise, que a psicanálise também nasceu com Freud a partir das histéricas, e histéricas não é mulher, isso é importante que se diga, né? Mas ela nasceu com uma elaboração a partir dos homens. E há, inclusive, textos do Freud que a gente reconhece que ele fala do lugar do macho, né? Do homem na civilização da época. E, no entanto, a gente viu, tempos depois, até hoje, uma predominância muito grande de mulheres na psicanálise. É interessante o que você está falando, Teresa, mas embora toda a elaboração tenha sido feita pelos homens, o silêncio das mulheres lá no Charcot é que causou, que fez os homens falarem. No caso, o próprio Charcot e o Freud. Então, é interessante. De todo modo, aí toca na questão que eu falei, elas falavam com o corpo. Exatamente. Mas agora, dessas mulheres... hoje as mulheres imperam e falam muito na psicanálise. Sem dúvida. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação de tempo. Né? Fala, Sandra. Está sem microfone, Sandra. Microfone. Mesmo na época, a Elizabeth Rudinesco faz um comentário muito interessante na biografia do Freud, que ela disse que Freud começou com os homens, cercado de homens, e terminou a vida cercado de mulheres. E ela disse que aquela visita que ela fez aos arquivos de Freud, ela colheu material para 3 livros, não apenas a biografia, sendo que pode ser que um seja Freud e as mulheres. E é verdade, ele morreu cercado de mulheres. Sim. É verdade. Aí eu fico me perguntando, Emília, por que será, né? A Teresa Meloni estava falando da quantidade de mulheres na psicanálise, não só na psicanálise, as mulheres agora elas estão assim tomando, né, à frente. Nas universidades, são maioria. Exatamente. No mundo inteiro. Mas ainda assim, Emília, ainda assim, eu não sei se você concorda com isso,
há esse movimento de não reconhecimento do lugar das mulheres, no sentido de uma posição equânime. E isso no mercado de trabalho, Tereza, no mercado de trabalho é homem, mulher branca, homem preto, mulher preta. A grade é assim: homem branco, mulher branca, homem preto, mulher preta. E aí eu queria introduzir como um questionamento, porque você colocou a problemática dos gêneros, né? Da diversidade de identidade de gênero. De certo modo, as mulheres, e isso está no livro A Lei do Gênero, da Lore, ela diz um negócio bem interessante. Ela diz que as mulheres elas ocupam, trazendo o elemento que você trouxe, elas ocupam um lugar similar ao lugar dado a todas essas outras diversidades de gênero, sem reconhecimento de fala, sem reconhecimento da sua identidade. Uhum. E aí eu queria te perguntar o que você acha disso, né? O que isso tem a ver com a dificuldade em reconhecer a diferença sexual? Porque eu acho que tem tudo a ver com a dificuldade de se reconhecer a diferença sexual, que não se coloca só pela anatomia, mas pela posição discursiva. Sim, porque é o que eu falo, Tereza. Para cada homem machista, tem uma mulher machista. Sim, ela também ela acolhe isso. Ela acolhe isso. E agora, pela primeira vez, esses movimentos, né, do século XX, século XXI, dos anos 60 para cá, a coisa começa a haver um deslocamento. Mas é ela também, porque senão fica ele como só o responsável, o vilão. Não. Porque as mulheres também. Né? E o que é a nossa contemporaneidade que está propiciando, vamos falar assim, essa saída do armário geral, inclusive da mulher? É a fala da Rosisca, essa liberdade de escolhas. Essa liberdade de escolhas que não existia, que era limitada por questões, por exemplo, morais, questão de gerar filhos, a mulher, né, não tinha meios, né, depois da invenção do anticoncepcional. Quer dizer, a coisa vem vindo, e eu acho que fica nesse plano. Mas você não acha que tem uma razão aí de ordem, assim, tocando no nosso terreno, política, de ordem subjetiva, que olha, Tereza, é aquilo que a psicanálise o que a psicanálise fala. De onde você fala? A questão tem que mudar aí. É de onde você fala. E não ficar culpando X, Y, Z. Exatamente. Mas eu tenho que pensar melhor em formular uma questão para... Porque você traz também um outro elemento que eu achei interessante, que você traz Cícero, né? Nesse comentário que ele faz a propósito do olhar e voz, e ele pegou dele, óbvio. Então, mas ele era um filósofo preconceituoso pra caramba. Ele era totalmente diferente da posição, por exemplo, de um Platão, de um Aristóteles. Cícero, ele era... Bom, o que eu já li sobre ele e algumas coisas dele tem um viés preconceituoso. O que ele fala... Isso, na época que ele viveu, não era diferente. Sim. Não era diferente, Cícero. Não era diferente. Sim. E aí essa coisa que as paixões passam pelo olhar e pela voz, isso não é qualquer coisa. Exatamente, isso é muito bacana. Ele fala de paixões, ele não fala de afeto, ele fala de paixões. Sim. Muito legal. É muito bom quando a gente vai beber água na fonte, né?
Isso explica muita coisa. Verdade. Né? Paixões para Cícero era o patos, porque o patos é ligado ao afeto. E, na época, se não me engano, eu não sei em que autores, não posso precisar, mas o termo paixões era falado no grego patos. Não, mas ele não era grego. Cícero era latino. Eu não estou falando que ele era grego, eu só estou dizendo como é que era esse conceito de paixão em Cícero. E aí possivelmente não é o nosso, Tereza. Pois então, certamente. Coisa muda. Por isso é que eu estou perguntando, certamente não é o nosso. E estou citando que, no grego, as paixões eram ditas como patos, né? Tá. Tem a ver com sintoma. Então, eu não sei em Cícero como era. Queria saber se você ou Tereza sabia. Não sei. Também não sei, mas acho que... Mas patos aqui, é o radical... Pode ir, fala, Sandra. Patos. Peraí. Patos é o radical de patologia. Então, ao mesmo tempo que serviu para paixão, serviu para patos de patologia, psicopatologia, etc. É muito interessante esse mesmo radical para as paixões e para as doenças, né? Mas esse pato de patologia, Sandra, é da afetação. Uma patologia mas o radical mas o mesmo radical, né? Lógico. Estão falando, estão dialogando com os gregos. Tanto para a paixão quanto para a afetação. Para a afetação. No sentido do sofrimento, né? Sim, do sofrimento psíquico também, né? Lógico. Ok, eu acho que tá bom, né, gente? Tá ótimo. Maravilhoso, Emília. Obrigada. Obrigada a vocês. Até sábado que vem. Não, sexta. Isso é importante. Sexta que vem, o nosso horário vai ser mantido esse das 5 ou a gente vai passar para as 6? Semana que vem é... Porque não é o sabatino. Sabatino, só pode às 5, não é? 5 horas. Pois é. Tem que ser às 5. Sexta-feira que vem é às 5. Em abril, nós passaremos para as 6 horas. Exato. E ele vai trazer a Marguerite Duras. Só para avisar você. Ótimo. Miriam ficou quietinha, hein, Miriam? Eu estou louca para falar um elogio deste tamanho ao seu trabalho. Eu adorei. Muito bom, uma pesquisa linda, uma coisa impressionantemente boa, Emília, adorei. E sobre essa questão atual, né, da fala, da palavra, do silêncio, onde é que a gente está se omitindo, onde que a gente está apenas refletindo, pensando. E eu acho também que no contraponto do silêncio, tão almejado, né, aí na questão que a gente vem abordando, tem o excesso de palavra também, né? Sim. Com essa história da internet, todo mundo fala demais hoje, fala muito. Padecemos disso, desse excesso. Que bom. Então, gente, sexta-feira, vocês estavam falando aí, o horário é outro, é? 5 horas. Vai ser às 5. Sexta que vem ainda é às 5. E o que tem o sabatino? Cátio, Paulo, ele vai falar também? Ele que vai se apresentar aqui para nós, conosco, aqui na sexta-feira que vem. No mesmo horário de vocês. Nesse horário de 5 horas. E aí, em abril, nós todas passaremos para o horário das 6. Tá. Fala, Tereza. É que nós somos 3. Então, última semana de cada mês, nós vamos ter sempre um convidado. Então, esse mês, a última sexta do mês, vai ser o sabatino, e a gente está investigando quem vai ser para a próxima sexta do mês de abril, a última sexta do mês de abril. Então, sempre vai ter a sequência, né? Nós 3, da próxima vez,
em abril, no início de abril. Eu vou trazer a Colette um pouco mais aprofundado, porque a primeira vez eu falei um pouco da questão de como eu entendo a problemática da sexualidade e gêneros, e vou trazer a Colette. A Cecília vai seguir trazendo, né, Cecília, as questões referentes ao feminismo. E esse tema que ela está trazendo, né, que é o do silêncio, não é isso, Emília? É a arte de se calar. A arte de se calar. Paradoxo, a arte de se calar.